Seja bem-vindo para mais uma aula de matemática. Estamos na nossa 13ª aula e encerrando o capítulo 6 sobre figuras semelhantes. Hoje iremos estudar os conteúdos de homotetia e semelhança de triângulo. E na próxima aula, gente, a gente vai já dar início ao módulo 3, tá? Tem uns exercícios no final do capítulo, e esses exercícios vocês vão fazendo aos poucos, tá? Vou passando para vocês fazer aos poucos, porque eles vão cair também em prova, tá bom? Vamos lá para a nossa agenda. Essa será a agenda de vocês. Homotetia, semelhança de triângulo. Vocês irão fazer a atividade da página 176, 179, 180 e 181. Gente, os exercícios foram bem extensos, que eu passei para vocês da última vez. Tem todos os slides deles aqui com as respostas. Porém, não vai dar tempo para eu pautar, né, um por um, porque são mais de 20 slides. Vou passar um por um e vou dar importância mais àqueles exercícios de mais complexidade, né? E teve um aluno que também me questionou com a questão, e eu vou explicar ela também, tá certo, gente? Então vamos lá para a correção. Bom, a primeira questão é da página 164, tá? 164 você tem aqui, a imagem representa um feixe de retas paralelas e duas retas transversais, que é essa daqui, certo? Um feixe de retas paralelas e duas transversais. Classifica a desigualdade de verdadeiro ou falso, tá? Aí ele diz o seguinte, ABBC, ela é proporcional a EFFG. Então, AB, né, sobre BC é proporcional a EF e FG? Sim, gente, elas são proporcionais. De acordo com o teorema de Thales, né, quando você tem duas retas transversais com um feixe de duas retas paralelas, você tem uma proporcionalidade de segmento, tá certo? A outra, gente, BD está para AC, assim como FH está para EG. Também, gente, BD, né? BD está para AC, assim como EH está para, aliás, FH está para EG, né? Então, aí você também tem uma correspondência, tá, gente? Porque aí tá pegando todas as retas transversais. Agora, nesse caso aqui, já são falsos, Por exemplo, CD, tá? CD está para BC. Não tem como, gente, tá? CD não está para BC. Você tem que vir, de cima para baixo, não de baixo para cima, tá? Assim como FG está para GH, né? Não. FG está para GH. Essa parte aí até estaria certa, né? Porém, essa parte aqui não, gente, Como é que ficaria certa? BC está para CD, assim como FG está para GH, tá? Então, essa é que seria a resposta correta, tá bom? A outra, BC está para AD, assim como GH está para EH. Também está errado, BC está para AD, assim como GH está para EH, né? Então aí você também tem uma desproporcionalidade, tá bom? E as duas últimas também estão corretas, tá bom? Bom, escreva outras três igualdades que indicam segmento proporcional. Tá? Isso é uma sugestão de resposta. Se você quiser repetir, também não tem problema não, tá, gente? Lembrando, que quando você relacionar o de cima para o cone de baixo, você tem que fazer a mesma coisa com o outro lado, tá bom? Por exemplo, AB está para BC, assim como EF está para FG, tá? É dessa forma que a gente faz essa proporcionalidade. Eu poderia fazer também, AD está para EH, assim como BC está para FG. Poderia ser também, tá bom? Então, vamos para frente.
Determine a medida x em cada item, sabendo que as retas R e ST são paralelas, tá? Então vamos lá. Teorema de Tales, tá, gente? Você vai montar uma proporcionalidade, 6 está para 8, assim como x está para 12. Multiplica os extremos pelos meios, você tem x igual a 9. O outro da mesma forma, ó. O outro da mesma forma. Ó, a proporcionalidade é essa, tá, gente? Ó, não é x para 10, não. É x para 9. Você tem que seguir a reta paralela. Aliás, você tem que seguir a reta transversal, tá? Uma reta só. Então, x está para 9,5, assim como 8 está para 10. Multiplica os extremos pelos meios, x dá igual a 7,6. Junte-se a um colega e verifiquem se as retas A1, B e C são paralelas. Justifique suas respostas, tá? Então, você vai verificar, ó. A primeira, gente, ó. A primeira, elas não são paralelas, tá? Por quê? Porque 14 para 18 é diferente de 20 para 12, né? Então, elas não são proporcionais, tá? Porque aqui, ó, se você dividir por 2, por exemplo, vai dar 7 quarto, e se você dividir por 2, vai dar 10 sexto. Então, elas não são proporcionais. Se você fizer a divisão, não vai dar correta, tá? Então, elas não são proporcionais, logo as retas elas não são paralelas, tá bom, gente? O outro, esse daqui sim, são paralelas. Por quê? Porque 15 décimo, ele corresponde a 18, 12. Ou seja, os segmentos eles são proporcionais. Logo, as retas são paralelas, tá? Como é que eu sei disso? Faça a divisão. Pega uma calculadora, você divide o 15 por 10 e o 18 por 2. Você vai ver que vai dar o mesmo resultado. Quarta questão. Para confirmar que as retas ABC são paralelas, qual deve ser a medida indicada por x, tá? Então, gente, ó, você vai utilizar mais uma vez o teorema de Tales, né? 8 está para 6, assim como 6,4 está para x. Multiplica os extremos pelos meios, x é igual a 4,8. Então, para as retas A, B e C ser paralela aqui na figura A, tá? O valor de x tem que ser 4,8. E a outra aqui, gente, ó, da mesma maneira, ó, 4 está para 6, assim como 5,6 está para x. Multiplica os extremos pelos meios, você tem x igual a 8,4. Então, para na figura B, as retas A, B, C ser paralela, o valor de x tem que ser 8,4. Quinta, sabendo que a soma de K e W é 40 centímetros, determine cada um desses comprimentos, certo? Primeira coisa que você vai fazer, gente, são a razão com essas duas retas A e B, tá? Então, preste atenção. Se você fazer uma razão de 12 mais 18, vai dar 30. Então, 12 mais 18 está para K mais W. Então, 12 mais 18, 30. W mais K, 40. Certo? Então, 12 está para K, assim como W está para 18. Se você está com dificuldade para resolver essa atividade, você tem que imaginar uma reta paralela às retas C e D, passando pela interseção das retas A e B, tá? Vem por aqui assim. Ok, gente? Então, como é que ficaria, pessoal? Ó, você iria descobrir aqui, ó, que você tem essas proporcionalidades. 12 está para K e 18 está para W, certo? Pegando aqui, ó, você multiplica, ó, 30 vezes K e 12 vezes 40. Então, K vai dar 16. E o outro, você vai pegar aqui, ó, 30 vezes K, W e 40 vezes 18. Então, W vai ser 24, tá? Se você não quiser fazer com esse daqui, você pode substituir o K por 16 e multiplicar aqui, ó. Também sem problema nenhum. Ok, gente? Tranquilo? Vamos para frente. Bom, essa foi a questão que o colega de vocês pediu, né? Que ele não entendeu. Vou explicar aqui bem direitinho. A primeira coisa que você vai fazer é encontrar o valor de uma incógnita.
E a incógnita que eu vou encontrar primeiro é essa daqui, ó, o y. Então você pode fazer o seguinte, ó, 15 está para 21, assim como o y está para 35. Multiplicando o extremo pelos meios, o valor de y vai ser 25. Então aqui, pessoal, não é mais y, é 25. Agora dá para eu encontrar o valor de w, né? Então, ó, y está para w, assim como 20 está para 16, ó. Porque tem duas retas transversal aqui, tá? Como o y eu já sei que é 25, então é 25 está para w, assim como 20 está para 16. Multiplico os extremos pelos meios, o valor de w será 20. Bom, eu encontrei y, encontrei w. Agora eu vou encontrar x, né? Então, x está para 21, assim como w está para 35. Qual é o valor de w? 20. Então, x está para 21, assim como 20 está para 35. Multiplico os extremos pelos meios, eu tenho x igual a 12. Pronto, encontrei o valor de x. Agora falta só essa outra variável, y. Aí eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, né? Não tem duas transversal aqui, então seria w está para 35, assim como 16 está para z. Qual é o valor de w? É 20. Então 20 está para 35, assim como 16 está para z. Multiplica os extremos pelos meios, você tem z igual a 28, tá? Então y é 25, w é 20, x é 12 e z é 28. Ok? Bom, essa, pessoal, já é da página 168 a 170. Certo? 168 a 170. A primeira questão diz o seguinte: calcule a medida de x em cada item, sabendo que o segmento AB, né, é paralelo ao segmento DE. Tá? Então, AB é paralelo a DE. Desculpa, AB não, gente. BC. Esse é paralelo a esse, tá? BC é paralelo a DE. Bom, se BC é paralelo a DE e eu tenho duas transversais aqui, como é que eu vou encontrar o valor de x? Ó, 6 está para x, assim como 10 está para 15. Multiplico os extremos pelos meios, eu tenho x igual a 9. BC paralelo a DE. Transversal também aqui, ó. Então, como é que eu encontraria x? 8. Ou x está para 8, assim como 15,2 está para 7,6. Multiplico os extremos pelos meios, tem x igual a 16. E mais uma vez, ó, BC paralelo a DE. Duas transversal aqui. Encontrar o valor de x. X está para 9,5, assim como 8,4 está para 14. Multiplica os extremos pelos meios, você tem x igual a 5,7. Certo? Tranquilo? Vamos para frente. Nos itens a seguir, determine a medida de cada um dos lados do triângulo ABC. Você vai utilizar os mesmos critérios que você fez agora há pouco, gente, ó. Por exemplo, aqui, ó. Você não tem o valor aqui, ó, de A a E, né? Mas você tem aqui, ó, 8, de E até B, 8, de F até C, 6, e de F até 3, e de F até A, 3. Você já poderia encontrar esse valor aqui, certo? Aí você já encontraria o valor do lado do triângulo. Você colocaria aqui, ó, x está para 8, assim como 3 está para 6. Multiplica os extremos pelos meios, você iria encontrar aí, ó. Deixa eu ver aí. Ficaria AB, né? AB 12, então aqui daria 4, ó. Se daqui para cá é 12, menos 8, aqui é 4. Certo, gente? E vai fazendo. Tranquilo? O outro aqui, ó, do mesmo jeito, ó. Duas paralelas aqui, ó. Com duas transversal. E vai comparando, tá bom? Aqui embaixo, ó. Tem um cálculo de todos, tá, gente? Tem um cálculo de todos. Você vai fazendo com paciência aí, eu não vou repetir, né? Pra gente poder ganhar tempo, tá bom? Então, AB 12, BC 15, AC 9.
AB 8, BC 8 e AC 12, tá? Vamos para frente. Qual é o perímetro do triângulo isósceles ABC? Isósceles a gente sabe que todos os lados são iguais, né? Bastaria você encontrar um lado, tá? Por exemplo, ó, se aqui, gente, é um triângulo isósceles também, né? Por que é isósceles? Porque tem dois ângulos iguais, tá? Quando ele tem dois ângulos iguais, tem dois de seus lados com medidas iguais, né? Então, no caso... Porém, nesse caso, você irá encontrar, né? Fazer pelo método do Teorema de Tales, tá? Você vai fazer aqui, ó, duas paralelas aqui, ó, com duas transversal. Então, você faria aqui, ó, AD está para CD, assim como BE está para CE. Substituindo, ó, AD é 3, né? BE também é 3, porque eles têm o mesmo tamanho. Aliás, 2, né? DE 2. Desculpa, gente, ó. DE é 2, não é esse daqui. E BE você não tem. E CE é 3. Encontrando o valor de BE, gente, 4,5, certo? Aí você faz a soma, ó. 4,5 mais 5 mais 5 mais 7,5 mais 5 dá 17,5. Ok? Bom, a professora pediu aos alunos que dividisse AB em 3 partes de mesma medida. Ivo e Joana apresentam as seguintes soluções. Qual dos alunos dividiu o segmento em 3 partes da mesma medida? Justifique. Joana, pois os 3 segmentos que ela construiu na reta auxiliar têm a mesma medida, tá? Vamos para frente na construção, né? Vamos pular isso aqui, né, gente? Ok? Aí, Teorema de Tales. Não tem para onde correr, tá? Que a gente acabou de ver. Dá pausa aí no vídeo e verifica as respostas. Aí também você encontra pelo Teorema de Tales. Embaixo aí tem a resolução. Faça a correção. Ok? Bora para frente. Bom, essa é da página 173 e 174. Observe as figuras semelhantes. Considerando a imagem 1 como original, qual figura representa uma ampliação da original? A ampliação é a 4, né? Porque é maior. É maior do que a 1. Redução da original? 3. Porque a 3 é menor do que a 1. Redução da original também? Redução da original também é 2, né? Que é menor do que a 1, tá, gente? Então, quando você tem a original e ela é maior, é ampliação. Se ela é menor, ela é redução. Em cada item, verifique se seus pares polígonos são semelhantes. Para os que forem semelhantes, calcule a razão de semelhança entre figuras A e B, tá? Então, o primeiro, pessoal, não são semelhantes. Por que que eles não são semelhantes? Porque os seus lados eles não são proporcionais. Para ele ser semelhante, A e B, aqui na primeira figura, aqui teria que ser um 8 e aqui teria que ser um 14, tá? Não é? Então não são semelhantes. Aqui, gente, ó, são semelhantes, tá? São semelhantes por quê? Porque os lados eles correspondem a 3/4, né? Que é o chamado coeficiente de semelhança. Que a gente chama, melhor dizendo, razão de semelhança, tá? A razão de semelhança que é representada pela letra K. Então, quando você faz a divisão entre o antecedente e o consequente, aí você tem a razão de semelhança. O outro também são semelhantes, tá, gente? Quando você faz a razão aqui, ó, tá? Do menor para o maior. 5,1 corresponde a 8,5 e 4,2 corresponde a 7. Quando você faz essa divisão, aí você tem uma razão de semelhança. Ok? Considere dois octógonos regulares, sabendo que o perímetro do menor deles é de 32 centímetros. A razão de semelhança entre eles é de 9,4. Responda as seguintes questões.
Qual é a medida do lado do octógono maior? Bom, a medida do lado do octógono maior é 9, tá? Você vai fazer a divisão aí, ó, de 32 por 8, que são 8 lados, que vai dar igual a 4. E depois você vai multiplicar esse 4 por 9 quartos, que vai dar 9. Certo? Qual é o perímetro do octógono maior? 72. Você vai somar o 9 8 vezes ou multiplicar o 9 por 8, que vai dar 72. Marque um X alternativa que apresenta um retângulo semelhante ao retângulo ABC. Qual seria, gente? O item C. O item C é semelhante, né? É semelhante por quê? Porque a razão semelhança, eles são iguais. Se você fizer essa divisão, né? 7,2 por 24 e 4,5 por 15. Vai dar os resultados iguais. Aí você dá pausa, né? O mesmo princípio. Tá bom? Vamos lá, gente. Só tem 10 minutinhos aqui para explicar para você. Para reproduzir, ampliar ou reduzir uma imagem em um programa de computador, em alguns casos, basta usar o chamado, né, o comando, clicar e arrastar. E está pronto. Para executar essa mesma tarefa, também podemos usar uma malha quadriculada, um pantógrafo ou uma transformação chamada homotetia, né? Então, a gente vai ver como é que é essa transformação hoje. A gente vai ver o exemplo de como podemos construir um polígono ABCD, que é uma ampliação do polígono ABCD, tá? A linha, B', C' e D', que é uma ampliação do polígono ABCD. Na razão 2 por 1, usando a homotetia. Determinamos um ponto, né, O, externo ao polígono, e traçamos as semirretas OA, OB, OC e OD, tá? Então, ó, ponto O, e traçamos umas retas aqui, ó, as semirretas. O pantógrafo, pessoal, é um instrumento constituído por um paralelogramo, tá? Articulado, usado para copiar mecanicamente desenhos, seja em escala reduzida ou em escala ampliada. Então, usamos um compasso, marcamos os pontos, a linha B', C' e D', tais que AO, né? Daqui para cá, AO é igual a 2. AO' é igual a 2. AO, OB igual a 2 vezes OB. OC igual a 2 vezes OC. E OD igual a 2 vezes OD. Certo? Então vamos lá. Os pontos, a linha B', C' e D' determinam os polígonos. A linha B', C' e D', que é uma ampliação do polígono ABCD na razão 2 por 1. Usando uma regra, verifique se as medidas dos lados dos polígonos, a linha C', B' e D', são iguais ao dobro das medidas dos lados correspondentes do polígono ABC. E sim, gente, eles são o dobro, tá? Aqui você fez a correspondência, ó, de A até O vezes AO, certo? Igual a 2 vezes o mesmo. Bom, também podemos reduzir figuras por meio de homotetia. Veja, por exemplo, como construir um polígono, né, que é uma redução do outro polígono na razão 1/2. Então a gente vai determinar um ponto O interno ao polígono e traçamos os segmentos AO, OB, OC e OD, do jeito que você verifica aqui, ó, nessa figura aqui, ó. Usando o compasso, marcamos os pontos a linha B', C' e D', tais que AO' é igual a AO dividido por 2, tá? BO' é igual a OB dividido por 2. Vocês estão entendendo, gente? Ó, você pega a junção de segmento de reta aqui, ó. E para você encontrar o outro segmento de reta na sua ampliação, você vai fazer a divisão por 2. Naquele outro você está fazendo a multiplicação por 2. Por quê? Porque era 2 para 1. Aqui não, aqui é 1 para 2. Então aí você vai fazer a divisão. Tranquilo? E por fim, semelhança de triângulo. Vimos que dois polígonos são semelhantes se satisfazem as condições a seguir. Os ângulos internos correspondentes são congruentes e os ângulos
e os lados correspondentes são proporcionais, tá, gente? Então, quando você tem os ângulos internos congruentes e os lados correspondentes são proporcionais, você tem triângulos semelhantes. Então, os ângulos internos correspondentes são congruentes, pois, aqui, ó, observe e podem verificar essa semelhança em triângulo, né? ABC é congruente a esse outro menorzinho aqui, a linha, B' e C', tá? E concluímos que sim, que eles são congruentes, porque o ângulo A de ambos são iguais. B também e C também. Os lados correspondentes, eles também são proporcionais. Tá? Eles são proporcionais. Você tem uma determinada proporção. Por exemplo, se você pegar o lado AB e dividir pelo lado A', B', você vai obter 5,5. A mesma coisa se você pegar o lado AC e dividir pelo lado A' e C', você também vai ter 5,5. Tá? Então, portanto, o triângulo ABC, ele é correspondente ao triângulo A', B', C'. Tranquilo, gente? E é isso, né? Então, vamos só ver aqui, ó, que, no entanto, no caso dos triângulos, não é preciso verificar essas duas condições. Pois, se as medidas dos ângulos correspondentes de dois triângulos são iguais, então as medidas dos lados correspondentes são proporcionais e vice-versa. Desse modo, podem verificar se dois triângulos são semelhantes, conhecendo apenas algum de seus elementos, como nos casos a seguir. Então, ele está dizendo o seguinte, gente, ó, que no caso dos triângulos, a gente não precisa verificar duas condições, basta verificar uma ou vice-versa. Se os lados forem proporcionais, então os ângulos são iguais. Se os ângulos são iguais, então os lados são proporcionais. E assim eles são triângulos semelhantes. Tranquilo? Então, dois triângulos são semelhantes se dois ângulos internos correspondentes forem congruentes. Então, eu tenho dois ângulos internos iguais. Né? São congruentes, são iguais. Então, esses dois triângulos são semelhantes. No segundo caso, L a L. Dois triângulos são semelhantes se dois lados correspondentes forem proporcionais e os ângulos formados entre eles forem congruentes. Então, eu tenho dois ângulos proporcionais, certo? E os ângulos formados entre eles forem, né, congruentes. Então, no caso, eles são também semelhantes. E no terceiro caso, LLL. Dois triângulos são semelhantes se os três lados correspondentes forem o quê? Proporcionais. Né? Então, se todos os lados forem proporcionais, a gente diz que esses triângulos também são semelhantes. Então, esses são os três casos em que os triângulos eles são semelhantes, tá bom? Desculpa ter corrido um pouco, gente, é porque realmente a gente tem que acompanhar as aulas, né? E só tem essa aula para a gente recompor. Né? Eu sei que é pouco tempo, mas enfim, a gente tem que se virar com o que tem, tá bom? Então, bons estudos e até a próxima aula, né? Na próxima aula, iremos fazer o início do módulo 3 com o capítulo 7, triângulo, retângulo. Tá bom? Então, até mais. Tchau, tchau.